Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho o prazer de ter aqui hoje comigo esse grande homem, que é o Fábio Góes. O Fábio tem uma história que é muito importante e eu particularmente gosto de histórias. E ele vai trazer uma história que não é fácil de ser digerida, porque o Fábio nasceu em berço de ouro. Ele vai contar isso pra gente. Mas o Fábio conheceu, ele desceu. Se existe inferno, o Fábio conheceu o inferno. E esse inferno, infelizmente, está ligado ao uso de drogas. O Fábio foi um dependente químico. Ele é um ex-dependente químico. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Para mim é um prazer estar aqui no Investigação Criminal e estar falando aos seus ouvintes, né, aos seus telespectadores. Vai ser uma honra participar. Fábio, você nasceu em berço de ouro. Eu venho de uma família de guerreiros, assim, berço de ouro, assim, porque do que eu me conheço por gente, nunca me faltou nada, né? Então, você não teve problemas financeiros. Nunca. Meu pai veio do interior, de Álvares Machado, depois para São Roque, veio muito cedo, foi, se não me falha a memória, corretor do Jornal do Estado, da Folha de São Paulo, muito novinho, autodidata, né? E passou as dificuldades na vida dele para poder, quando eu nasci, já não tinha nada disso aí, né? Eu nasci na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo, um bairro nobre, né? Aqui de São Paulo. Isso. E meu pai é da área de telecomunicações, ele foi muitos anos diretor da Siemens, é uma empresa alemã multinacional, viajou muito Japão, Alemanha, também foi gerente da Telesp, algumas empresas grandes de telecomunicações. Tá. E posteriormente ele foi do Grupo Sérgio, um grupo de bingos e churrascarias, também conhecido em São Paulo. Então, assim, eu sempre tive do bom e do melhor. Colégios, coisas em casa, nunca me faltou nada. Sou eu mais dois irmãos, somos três homens, né? Mas a maior parte da criação foi minha mãe que teve em casa. Meu pai viajava muito, né, Carla? Ficava Muito fora. muito fora. E você é o filho mais velho, Fábio? Eu sou o filho mais velho dos três. A diferença é pouca. O meu irmão do meio é 1 ano e meio e o meu irmão mais novo são 5 anos de diferença. Ok. E a sua família sempre foi uma família estabilizada. Seu pai, sua mãe, dentro de casa, apesar do seu pai viajar muito. É isso. Sim, nunca faltou nada de recursos. A gente estudou nos melhores colégios, né? Frequentei clubes. Eu tinha uma doença, bronquite asmática, quando era pequenininho, então isso me levou a fazer esporte. Natação desde muito cedo, 3, 4 anos de idade. E no futuro, bem próximo, eu acabei nadando por clubes, pelo Pinheiros. Eu fui militante, eu era esportista do Pinheiros, eu Olha, andava para competir. que Né? top. Joguei futebol no São Paulo também quando era menininho. Então, tudo para poder sanar aquela doença, a bronquite asmática, que me levava aos hospitais muito pequenininho com meu pai, por falta de ar, né? Então, assim, ele me colocou muito cedo no esporte, né? E me conta uma coisa. Você mencionou que você sofreu muito bullying na sua adolescência. Como Sim. que foi isso? Na verdade, assim, não foi muito. Foi um bullying só. Não, mas foi um bullying importante. Foi um bullying importante. Isso que, assim, basicamente foi o estopim, o gatilho para o início do uso de químico, de droga, né? Posso só fazer menção antes disso? Lógico, pode fazer o que você quiser. Porque, assim, quando eu falo que do bullying, que foi o gatilho para eu conhecer as drogas, né? Antes disso, eu tenho que fazer menção que alguns registros na minha história de vida, porque o bullying foi aos 14 anos. Tá. Mas eu me lembro que, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu provei, em festas de família, um pouquinho de caipirinha, de batidinha. E é engraçado que a gente vê hoje a mente das nossas crianças é tão evoluída, com tablet, com celular na mão, como a máquina na cabeça funciona tão rápido, né? Da mesma forma na minha época. Então aquele registro ficou naquele experimento, né? Aquele docinho. Ah, é gostosinho, docinho, vovô. Titio. Então, não que eu virei um alcoólatra aos 4, 5 anos, mas eu experimentei
daquela bebida. Uma E outra a sua família viu você experimentando? eu acho que era uma coisa normal, é que nem uma criança hoje pedir um café. Entendi, era só uma bobagem, não Tipo, era. eu pegava num copinho assim, um copinho, não, põe só para ele pôr uma colherzinha, prova aí. Mas Entendi. aquilo fica registrado na mente, é um sabor, é uma dopamina que é liberada pelo sistema nervoso central da pessoa, né? Mesmo da criança, ficou registrado. Um outro cenário importante, Carla, que eu gosto de fazer menção, que na época de colégio, aos 9, 10 anos, eu gostava muito de estar próximo à capela do padre. Eu estava em colégios de freire e padre a minha vida inteira, colégios católicos, né? Em Moema, no Campo Belo, no Brooklyn, Uhum. né? E eu me lembro que num desses colégios, Meninópolis, no Brooklyn, que já nem existe mais colégio, acho que foi derrubado, virou prédio lá no Brooklyn, Brooklyn Paulista, né? No recreio, em vez de eu ficar com os meus amiguinhos, eu gostava de ficar na porta da capela ouvindo a palavra do padre. E ele fazia as orações, as rezas. Sermão do padre. O sermão do padre, falando de Deus, lendo a Bíblia ali em voz alta, e eu gostava daquilo. E quando eu fui desenhar esse cenário dentro da minha casa, eu fui convencido a não ir para aquela vertente, para aquele caminho. Né? Não, padre não, que não é isso que a gente quer para o seu futuro e tal. Só desenhei esse cenário para a gente entender que às vezes tem ligações, somados as coisas, a somática de tudo, para desencadear alguma coisa. Né? Mas voltando ao bullying agora. Eu, quando tinha 14 anos, eu tinha uma forma física, como todo jovem adolescente, em formação e crescimento, eu era muito magrinho e cabeçudo. E aí, quando eu comecei a sair na rua, porque meu pai não deixava sair na rua, eu era da escola para o clube, do clube para o outro clube, era uma vida assim, né, bem caseira, a gente não saía na rua. Eu fui sair na rua com 13 para 14 anos, no Campo Belo, conviver com meus amiguinhos, né, e aí me colocaram um apelido, pela minha forma física, de cabeça de ampola. Cabeça de ampola me desestruturou. Assim, porque a ampola era uma coisa, parecia uma lâmpada, né? Entendi. Como se você fosse o cabeção, Um isso? cabeção. E assim eu me senti envergonhado, porque não eram só os meninos, eram os meninos e as meninas. E eu estava florescendo para uma vida sexual, para uma vida Sim, ativa. os hormônios. Tudo. Então, assim, aquilo eu falei, nossa, agora quem que vai querer? E aquele apelido alastrou do bairro para o colégio. Porque era a mesma pessoal. Todo mundo ali junto, né? Tudo junto. Então aquilo começou a me deixar envergonhado. Eu não conseguia mais pôr a cara na rua, ou então eu queria alguma forma de não passar por aquela afronta. E naquela mesma época, eles andavam junto e eles começaram a fazer uso de maconha. Cigarro normal e cigarro de maconha. Uhum. E eu pensei assim, pô, aqueles caras tão descolados, aqueles mesmo que gozam da minha cara, talvez se eu entrar para essa turminha, né, vão parar de fazer essa gozação comigo. Você achou que isso seria uma maneira de você ser aceito? Exatamente. De não ser o cabeção, de não ser o cabeção de ampola, Que aí de você... não ser a chacota. porque é uma maneira de você ser legal com aquela galera, então se você faz parte do grupo, Sim. não tem por que o grupo te humilhar. Uma coisa que a gente vê em tudo em filminho de universidade, de colégio, é sempre assim, né? A turminha descolada e os que são excluídos, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tudo isso aconteceu, você contou para teus pais que você estava se sentindo mal? Eu não tinha muito proximidade. Isso é uma coisa, um ponto muito interessante. Por mais que eu esteja em colégios bons, frequentando clubes, a proximidade, ou seja, um pouco da ausência do meu pai nessas viagens, a minha mãe cuidando de 3 homens que davam trabalho, briga, 3 homens, toda hora era tamancada, era chinelada, porque para conter ali, né, os 3, né, na agitação do dia a dia, testosterona dos jovens. Então, assim, assim, eu me sentia meio acanhado de falar, até na minha casa que o meu apelido era esse. Até porque até o meu irmão do meio me gozava com esse apelido. Então, assim, eu não queria falar dele, entendeu? E por que você ficava acanhado? Não, porque eu não gostava, né? Eu achava feio. Não, tudo bem que você achava feio, mas quando a gente tem vergonha, e essa é a palavra, Sim. de algo que está nos incomodando e a gente não consegue falar, porque a gente estuda muito, né, a questão da psicologia, Sim. que é a cura pela palavra. Quando a gente Sim. consegue falar aquilo que está nos incomodando de alguma forma, né, consegue expressar,
a gente está se curando. Então, quando alguma coisa te impede de falar, seja por vergonha, mas a vergonha por quê? Porque você vai achar, meu pai vai achar que eu sou um fraco, Sim. ou que. Porque assim, a gente não pode ser anacrônico e tem que explicar para as pessoas que a gente não está falando de 2024. A gente está falando de 1980, 85, 86. aonde a gente vivia numa sociedade extremamente machista, onde o homem que chorava era um fraco, o homem que reclamava era fraco. E assim, nitidamente, isso é um erro, né, cometido pela sociedade. Sim, É um erro cometido, inclusive, pelas famílias. Porque tudo isso deixa marcas muito profundas, Fábio. sim. Você pegou num ponto crucial, exatamente isso. Eram outras épocas, né? Eh, e eu falo muito isso em palestras que eu dou. Tá? Eu sugiro isso muito para as famílias. Sejam próximas e amigos dos seus filhos. As coisas têm que ser faladas sem critérios entre família, eu acredito. Tem que ser aberta, né? A gente precisa trazer os filhos para perto da gente. Exatamente. E no meu caso, além da ausência do meu pai, ele foi criado com um pai austero e ele trouxe isso para dentro da família também. Uhum, Então, aquele filho macho, saco roxo, uhum. e já chegava bravo em casa gritando com a minha mãe, muitas vezes alcoolizado. Então, assim, no Hum. emprego e no mundo empresarial de um jeito, em casa de outro. Tinha tudo isso aí, né? Então, assim, isso dificultava a fala dentro de casa. E passava para minha mãe, que muitas vezes chateada também não tinha também a docilidade também de falar com a gente, porque ela tomava do meu pai, acabava vindo para cima da gente também. Então isso coibiu, sim, essa abertura. Isso eu falo muito, Carla, nas minhas palestras. Você tem que ter abertura com seus filhos, você tem que ensinar para os seus filhos antes que o mundo ensine. Então o mais importante é vir primeiro dos pais, né? Não, sim, quando a gente explica isso para as pessoas também, Fábio, até porque isso é uma questão muito importante em tudo que você vai viver depois na sua vida. Sim, E a gente acha que às vezes isso é uma bobagem, né? Isso não vai trazer impactos. Não vai trazer impactos. Porque, independente do seu gênero, seja ele masculino ou feminino, sim. as pessoas têm sentimentos, as pessoas se frustram, elas choram, elas se decepcionam, elas ficam alegres. E assim, e a coisa que o filho mais quer, número um, é ter, né, o respeito dos pais, o Sim. acolhimento dos pais e saber que ele é um porto seguro, onde ele pode falar absolutamente tudo. Quando Sim. isso não acontece, olha porque olha só, olha o problema que vai se desenhar, né? O sofrimento que isso tudo vai Fica preso, né? criar. Exatamente, ele está dentro de você. E ele é É. um gatilho muito importante para um monte de coisa que você vai viver na tua vida lá para frente. Então, cara, mas assim, é que eu não ia nem entrar nesse aí, mas já que você entrou, vamos entrar. Assim, o meu pai era muito machista, ele aprendeu isso com o pai dele. E, Sim. inclusive, quando. Talvez, mãe, até me desculpa se eu vou falar isso, entrar na sua intimidade, mas já é uma coisa que já foi, meu pai já faleceu. E era E Deus o tenha. normalizado Era naquela normalizado. época. Você vê, quando ele casou, ele tirou minha mãe do seio familiar. Quando ele tirou ela, elas são 4 irmãos, né? São 2 mulheres e 2 homens. Quando tirou do seio familiar do meu avô, do seu Farani, minha mãe tinha o cabelo para baixo da cintura. Tá. Ele falou que ia viajar para não sei aonde, no final ele deu a volta na estrada, foi para casa da mãe dele e cortou o cabelo dela aqui na nuca. Tirou ela do emprego, então assim, era um outro critério. Era uma outra situação de vida, onde o homem era o dominante, mandava sabe? Era diferente. Então assim, infelizmente, tinha esse cenário na minha casa. Tinha esse cenário. E aí, Fábio, a gente está falando de uma coisa que poucas pessoas entendem, que é a questão da violência psicológica. Isso é uma Sim, violência sim, muito sim, grande. Né? É uma violência que a sua mãe sofreu, eu não sei se. E o que acontece? O que, que isso trouxe para ela também, que vai ser sim. jogado lá na Ah, frente. Assim, e são alertas importantes, sim, que quando a gente fala, né, e explica o que está acontecendo, porque os ciclos de violência, eles não começam com ninguém batendo em ninguém. sim, Senão você vai sair de perto. Se eu te der um soco, você vai falar, essa mulher é sim. louca, né? E Ah, vice-versa. sim,
Mas você começa com aquele, né, aquela coisa que é toda incrível, maravilhosa, e aquela coisa vai entrando, né, num crescente. E é importante que os pais fortaleçam os seus filhos. O bullying hoje, graças a Deus, né, ele é criminalizado. Eu acho que ainda a gente tem que caminhar muito, né, no ambiente escolar, no ambiente familiar, com políticas públicas, Sim. porque o bullying mata, né. O Sim. bullying leva pessoas a Decisões. fazerem, assim, coisas que são trágicas. Mas a gente precisa falar sobre isso. E principalmente porque é perverso. Sim. Eu olhar uma característica sua e usar isso de forma para te destruir. Sim. É muito É triste. triste. É triste. Mas às vezes, Carla. Mas você começa a entender que é uma equação muito grande na tua vida? Sim, sim. Mas Há agora, um nessa um parte o do bullying que você falou, eu vejo assim, concordo com o que você falou, mas assim, quando a pessoa tem entendimento, mas quando são jovens, às vezes nem tem entendimento, tá fazendo aquilo sem o conhecimento. Naquela época eu não tinha. Não, naquela Esse, época você tem toda a razão, nem a não, gente a não gente era muito tinha. primata ainda, E pouco de evoluído, novo, que né? fique claro para as pessoas, isso era muito normalizado. É, A pessoa fazia graça porque o outro usava óculos, era 4 olho. Ah, essa nossa, se menina falava sem pudor as coisas. era que você era gordo, se era magro demais, se era Sim. alto demais, se era orelhudo, tudo tinha Outro uma. dia eu fiquei perplexo, eu vi vídeo da época da minha geração. Ah, se alguém mata, nossa, falava como se fosse normal isso. Era uma coisa normal. Ou então chamar alguém pelo tom de pele, né? Era normal. É, porque era a questão de eu vou ter poder sobre você através da sua humilhação. É gozar do outro, né? É humilhar o Nada a outro. ver. Isso é perverso. Sim, E quando a gente não entende, né, que o ser humano, né, porque assim, a gente sempre acredita assim, não, os filhos nascem bons. Eu tenho um amigo, um grande amigo, que diz o seguinte: não, o ser humano nasce ruim, a gente é que educa, é verdade. né? Eu acho assim Então, também. é assim, é uma questão de educação, e educação dá trabalho. A gente precisa dizer o que é correto, o que é errado, o que é Sim. intolerável, entende? Porque isso deixa marcas muito grandes. Então, e assim, e a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso. Porque, e por que é que eu vou fazer isso com essa pessoa que estuda comigo ou mora no meu bairro, ou sabe, é perverso, Fábio, isso não É, é. eu não sei nem o que dizer, porque naquela época a gente não tinha esse entendimento, né? Sim, Hoje evoluiu muito a você, psicologia, a lógico, você psiquiatria, é um tudo. homem maduro, você passou por muitas E coisas, aprendemos com os erros, né? mas o teu sofrimento. E o cenário, como você falou, eu não vi, eu escuto relatos da minha mãe, o que meu pai fazia. Posteriormente, eu vi sim, meu pai era um cara que dava de tudo para os filhos, para a família, só que assim, esse lado amoroso, esse lado família, de interação, de reciprocidade, de aproximação, não tinha. Então, o que tinha é um contexto material. E também, muitas vezes, você chega cansado de um trabalho, uma vida exaustiva que ele tinha, obviamente, mas assim, aí você bebe alguma coisa, altera o seu humor, aí chega em casa e é agressivo com a esposa, com os filhos, não consegue tolerar aquele ambiente familiar que você veio de lá de fora e veio para dentro querer trazer o seu barulho para dentro. Um exemplo, né? Então, eu vi muito minha mãe sofrer esse tipo de agressão verbal, chegou a vez de fato. Então, eu cresci vendo algumas coisas. Não era constante, mas tinha. E também aquela pessoa que, por exemplo, se submetia após uma briga, ter que. Isso ficou muito marcado na minha cabeça, tá? Eu lembro que sempre que eles tinham um relacionamento consertado, eles pegavam um copinho de uísque, cada um subia para o quarto, assim, ou bebida, e subia para o quarto e fechava. E muitas vezes, depois de uma briga, eu via meu pai descer, depois pegar uma bebida e subir e fechar a porta, ou seja, mas será que minha mãe queria aquele ambiente? Sabe? Umas coisas que ficavam na minha cabeça conflitando até o momento que eu cresci fisicamente como homem e comecei a impedir esse tipo de coisa. Eu falei assim, ó, opa, parou, aqui não.
aqui, aí vai ficar ruim para você. Era meu pai, mas eu tinha que me impor naquele cenário ali para defender. Que difícil, né, Fábio? Tá Então, vendo? isso aconteceu na minha casa. Muitas das coisas eu não relato na minha história, porque não faz parte, faz parte da minha vida, mas eu não, mas sabe, é um processo deles. Eu não posso, mãe, posso fazer? Não. Mas o Falo de mim, entendeu? O Carla? processo deles É. impactou a sua vida, Fábio. Mas eu me sinto assim, eu não me sinto no direito Não, de expor. Você entende o que eu quero dizer, não, né? lógico. Então, E até tem que preservá-los, mas é importante até porque, às vezes, quando você explica, e tem outras pessoas que estão escutando, que estão passando por esse mesmo problema, dessa mesma forma. É que na minha casa isso soa como vitimização. Da forma que eu fui criado. Da forma que eu fui criado. Tá, é a mimimi, tá se vitimizando. Mas aí é que é importante. Não é vitimização. Você era uma vítima. E não tem problema nenhum a gente entender que também, em alguns momentos, e você depois vai contar a sua história como policial, você já lidou com muitas vítimas, Sim. que às vezes a gente vai figurar o papel de vítima. Sim. E não tem que ter vergonha. Hoje já superei. Eu assim, sei, graças a Deus. mas assim, entende que tudo isso é uma combinação, é uma equação que ela vai se transformar Sim. em algo 2 mais 2 é 4. Né? 4 mais 4 vira 8. lá na frente. Sim. Tem uma consequência. E aí é o que você falou. Quando era pequeno, você experimentou, sem querer, uma bebida alcoólica, aquilo ficou na tua mente. Possivelmente, talvez você já você nasceu com alguma genética de dependência química. Hoje eu consigo ver dessa forma, inclusive quando eu faço palestras, né, sobre prevenção e superação de álcool e drogas, a gente estudou um pouco do assunto, a gente, além da prática, tem que buscar um pouco da teoria também, e a gente sabe que hoje a predisposição ao uso de químicos, drogas, né, sintéticos, seja lá qual for, ela vem, em sua maioria, do alcoolismo, que já interfere nos genes do ser humano, e hoje 30%, 40% da população do mundo faz uso abusivo de álcool. Isso é fácil de saber, só buscar na internet, o Google está aí, na ferramenta, né? Então não é uma coisa, o álcool tomou conta, é uma coisa que existe e está aí, né? Mas aí você, adolescente, para ser aceito no grupo, começa a usar maconha. Eu achei que fosse ser esquecido o meu apelido. No final, eu não foi, riam do mesmo jeito, e eu também ria, né? Porque eu estava anestesiado. Você achava engraçado. Porque, na verdade, quando eu comecei a fazer uso de uma substância que alterasse o meu estado normal, que é o que a maconha faz, altera o estado normal, traz alucinações, é uma droga psicotrópica, né? E aquilo, no início, que era uma busca para fugir de um problema, né, passou a se tornar um problema na minha vida, porque eu comecei a me tornar dependente daquela substância. Né? O primeiro uso, o segundo uso, é uma coisa que você vai inserindo na vida sem maiores danos, mas depois, para obter os mesmos resultados, porque gera uma tolerância, gera uma abstinência, você passa a se viciar naquele produto. Né? E sua família sabia disso? Carla, por incrível que pareça, você vê, nisso aí eu posso fazer uma transposição de anos. A gente estava falando de 80 e pouco, nós estamos em 2024, né? Agora eu consigo transpor, eu consigo ver o cenário de hoje no meu passado. Eu assumi essa maconha dentro da minha casa. Falei, olha, faz bem, me tranquiliza, me tira a ansiedade, me tira o nervosismo, eu continuo sendo o melhor aluno da classe, não me interferiu em nada, eu continuo sendo esportista, não me interferiu em nada, hoje eu me alimento melhor, porque eu era muito magrinho, comecei porque tem a famosa larica, né? Que infelizmente as pessoas não têm a compreensão, mas também não vou entrar em dado técnico aqui, mas é uma hipotermia corporal, tá? que causa o corpo fica desregulado na temperatura e o organismo, o aparelho digestivo, produz a fome para poder equilibrar a temperatura do corpo. Mas a gente sabe, né, os malefícios que pode causar. Mas eu defendia aquela substância, cheguei a fazer pesquisa. Não, aqui os índios fumam, produz roupa, produz cadeira, produz corda, sapato. Então, assim, eu coloquei ela, e como eu tinha bons resultados ainda, assim,
para minha família era a escola, era a produção. A produção estava indo bem. Eles não, Não falaram nada. Não falaram nada. Mas isso afetou seus irmãos? Ah, assim, o irmão do meio, ele nunca foi. Ele sempre foi uma pessoa muito. Não sei se é envergonhada ou a personalidade dele era mais forte. Ele nunca se deixou levar pelo ambiente em volta. Sempre foi mais sozinho, solitário. E o mais novo, ele se inspirava muito nas minhas coisas, assim, né? Se bem que ele teve uma certa liberdade, a partir do momento que eu e meu irmão do meio saímos para a rua, e aconteceu todo esse episódio, o mais novo pegou carona e saiu também. Então, ele muito novo, ele já foi para esse ambiente da rua, 9, 10 anos, a diferença de 5 anos que eu tinha. Né? Então, na rua você já tinha o uso da maconha, o uso do cigarro. Na nossa Então ele época, viu tudo isso. Na minha época, em 80, era fumar cigarro, fumar Marlboro, era quem não fumasse estava fora da moda. Hollywood, as propagandas de cigarro era coisa... Sim, te né? induziam a fumar. Nossa, né? Então, de uma certa forma, toda a família ficou abalada com a situação, mas assim, não estava afetando nada, tudo bem. Meu pai e minha mãe não tinham muito compreensão de droga, só do álcool, né, que era uma coisa mais comum. Não estava afetando, até o momento que eu passei a usar... E o dinheiro para comprar essa droga? Você não trabalhava ainda. Então, cara, esse negócio de trabalho também é uma outra coisa, aquela como é que fala? É somática, é isso que a psicologia fala? O que é? Somática de fatores? Eu não sei, né? Então, uma soma de fatores. É isso que quer dizer? Não, porque você ainda era muito novo. Estudava, veja bem. Você estudava de uma mesada. Aos 14 anos. Sim, aos 14 anos eu arrumei 2 empregos. Tá. Eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro. Tá bom. Eu sempre fui um cara assim que, além de trabalhar, de fazer esporte, eu sempre fui um cara que eu tinha muita energia e tinha meus sonhos. Entendi. E eu via meu pai administrador e falei, você também, já que eu não vou ser padre, porque padre não casa, não tem família, foi me cortado aquele sonho. Eu falei, você é administrador de empresas, ou vou trabalhar com esporte. Aí você começou a empreender novinho. Aí eu falei, vou trabalhar, na minha época eu tinha locadora de vídeo, vou trabalhar na Metal Vídeo, na Hobby Vídeo. Meu pai, que não sei o quê, imagina, você tem que estudar, você já faz futebol, faz natação, tem que ser médico, tem que ser dentista. Não pode, vou te pagar a mesada. Ainda assim, eu tentei mais uma vez. Um amigo meu, com essa mesma idade, 15 anos, ele trabalhava na Braspérola, vendia tecidos. Na minha época, eu tinha uma empresa chamada Braspérola. Eu falei, eu quero ser isso aí também. E eu tinha o perfil de vendedor, telecomunicador. Falava bem. Falava bem, me explanava bem. Então, eu falei, eu quero ser isso. E comecei, mas só que ele achou que eu ia parar de estudar, parar de seguir aquele rumo que ele preparou para mim. Que era o sonho dele. Que era o sonho dele. E aí me tirou também. Então, assim, se você vai tirando as pessoas dos sonhos, vai facilitando e dando para a pessoa condições. E eu já estava com bullying e usando droga. O negócio foi acentuando para o lado errado. Então, o dinheiro que ele te dava de mesada, você estava gastando com a droga. Estava usando droga. E quanto você consumia naquela época de droga? Você lembra? Bom, dos meus 14, foi aumentando, né? Dos meus 14 aos 18 anos, 17, 18 anos, eu comecei a fazer um uso tão acentuado, eu chegava a fumar 15 baseados por dia. Uau! Você ficava bem chapado, né? Não, sabe por quê? Não? Não. Porque a substância, no caso a maconha, ela já me deixava num estado já normal, porque a tolerância aumentava do meu corpo. Tá. Eu fumava mais para ter os mesmos resultados e não conseguia ter. Passava rapidamente o efeito. Então, assim, eu já tinha um corpo tolerante para aquela substância. E pessoas que fumam mais cigarro, vai aumentando a dosagem de cigarro. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é muito novo. Você está falando o quê? Você tinha 15 anos, 16 anos? 16, 17. Você tinha que comprar com traficante. Quem te vendia? Às vezes comprar com traficante em comunidades, mas no caso assim, por exemplo, eu nasci no Campo Belo, né, como eu falei. Ali na minha época era assim, por exemplo, o bairro era nobre, mas era ainda rua de terra, e aqui embaixo já era favela. Então assim, ali na Águas Espraiadas, se você sabe, ali tinha uma favela chamada Buraco Quente. Sim, você comprava na biqueira. E ali em cima, então eu cresci desde pequenininho, mesmo que eu não saia na rua, eu via lá os meus amigos de comunidade andando na rua e a gente tinha amizades.
Quando eu saí pra rua, eu tinha meus amiguinhos que cresceram lá embaixo da comunidade e que se tornaram traficantes. E era mais fácil pra gente, na época, comprar a droga. Então, com o próprio amiguinho, ou de pessoas que traziam uma quantidade maior, porque bem aquisitivo maior. Então, E aí você ia na biqueira, então? sim, porque é aquele mesmo cara que jogava futebol comigo na rua, entendeu? Entendi. Que me vendia droga. Então, não tinha essa dificuldade para comprar droga, né? E não teve problema com a polícia naquela época? Nunca tive problema com a polícia. Não, assim, já comi maconha, já fui obrigado, porque na minha época a polícia também não era assim, levar pra delegacia, assim, não, vai comer, dá pra ele comer, assim, tinha uns negocinhos assim que fui obrigado a passar, entendeu? Mas nunca tive O problema, policial assim. militar mandou você comer a maconha. Já comi muita maconha, assim, na rua, já, porque às vezes acontecia. Só que, assim, o meu descontrole começou com as drogas quando me ofereceram a cocaína. Até a maconha, é que assim, começou a afetar um pouquinho na escola também. Eu já estava indo em época de faculdade, porque eu pedi um pouquinho o poder de decisão. A maconha começou a me deixar numa névoa na mente, assim, sabe? Quero ser isso ou quero ser aquilo. Então, como é que eu posso dizer? Começou a afetar o meu poder de decisão. Poder de memória. Começou a afetar um pouco essa parte cognitiva. Tá. Mas eu até então ainda não reconhecia isso. Não sei o que é, mas não sou viciado. Eu nunca achei que fosse viciado, sabe, Carla? E aí me deram a cocaína para experimentar. Você ainda muito jovem, Com adolescente. 17 anos. Tá, adolescente. Quando eu experimentei a cocaína, e eu já estava num ritmo muito acentuado, fumava 15 baseado por dia, ainda bebia também uma cerveja, que deixava no estado meio depressivo. Essas substâncias são depressoras do sistema nervoso central, né? São alucinógenas, mas são depressoras. Então, assim, elas contêm ansiedade e, com o passar do uso, vão causando uma certa depressão. Uhum. Quando eu experimentei a cocaína, ela me deu uma outra sensação, uma sensação de ânimo, de vigor, né? E aquilo para mim, foi o auge, né? Aí você se sentiu super importante. Me senti maravilhoso. E na mesma época eu comecei também a frequentar festas raves. Experimentei também êxtase, LSD. Tudo. Tudo. Adorei tudo, cara. Adorei tudo. Para mim era sensacional. Então, não tinha que você não experimentasse. cada ambiente eu usava aquele tipo de substância, né? Então, êxtase, cocaína, Mas LSD. o teu rendimento escolar, você contou que não diminuiu. Essa época aí eu já tinha acabado o colégio, eu fiquei no limbo sobre faculdade. Tá. Vamos fazer, fiquei 1 ano, 2 anos aí nesse, faço isso, faço aquilo, não sabia o que fazia, então assim, aí cursinho, então foi a época que eu acentuei o uso de drogas. Prestei faculdades, entrei algumas, mas assim, comecei engenharia, parei, fiz 1 ano, parei. Comecei agronomia, parei. Aí no final eu consegui entrar em odontologia. E por que você parava? Porque, engraçado, né? A partir do momento que eu comecei a usar a maconha, aos 14 anos, né? Eu comecei a perceber hoje, com o meu entendimento, e hoje estudando e vendo, que essa substância, ela me impedia da continuidade nos meus projetos de vida. Então, assim, tudo que eu começava... um exemplo. Eu quero ser jogador de futebol. Aí comecei a usar maconha. Aí aquilo me colocava longe dos treinos, longe de alguma... Então, assim, aquele sonho ia embora. O desejo. O sonho ia indo embora, porque você acabava indo para outros caminhos. Ia sair com a galera, ia fazer... Então, eu largava o treino, largava o esporte. Ela começava a deturpar um pouco o meu entendimento, os meus desejos. E uma coisa, Fábio, quando existia algum gatilho de decisão, eu vou usar droga à noite, na festa, ou eu vou usar o tempo todo? Já não tinha mais isso aí, já era toda hora. Você... Chegava alguém, passavam a fumar, ou tinha em casa, lá fumava um também. E os seus pais? Então, Sabia ficou uma rotina, porque eu tinha boas notas, né? Tinha a parte obrigatória. Mesmo com a cocaína, tudo isso? Não, quando chegou a cocaína, eu escondi. Quando chegou a cocaína, eu escondi. Nessa mesma época, Carla,
eu fazia também academia. Eu lembro que eu já tinha saído da natação, saído do futebol e estava fazendo academia de musculação. 17 anos, 18 anos. Eu comecei a fazer uso da cocaína. A cocaína começou a aumentar muito o uso também. É rápido, assim, é coisa de 2, 6 meses, já começa a cheirar e usar. Só que aí eu conheci também os anabolizantes. Aquilo que eu tomava na academia me deixava com volume. Então a cocaína, quando eu tiro, é um inibidor de apetite. Tirava o meu apetite, mas eu disfarçava através do uso de anabolizantes também. Então minha família não conseguia ver fisicamente Entendi. uma pessoa Que estava se drogada. deteriorando. Drogada. Então, assim, porque eu não comia, eu não dormia, mas eu faltava meus compromissos, faltava as atividades normais, porque você não consegue. Se ficar a noite sem dormir, como é que você vai estudar? Como é que você vai para uma festa de família? Não. Mas aí eu usava uma outra substância para contrapor. Você vê que loucura, né? Assim, Sim, uma sim. pessoa que entrou assim, abraçou a droga, né? Mas aí você está falando de uma época muito jovem da sua vida. E como é que era você se relacionando com outro? Você se relacionava, você namorava? Como era isso? Namorava, tinha uma vida nesse sentido normal. Eu era bem boêmio, ia para muitas festas. Mas e Não tinha, na verdade, assim, não conseguia manter relacionamentos. Elas namoravam comigo, eu namorava com todas. Então, assim, eu tinha um relacionamento muito aberto, assim, eu era muito promíscuo. Promíscuo, porque é uma questão também da droga, né? Promíscuo. Eu me envolvia com todo mundo. Mas elas aceitavam essa droga? Como era isso? Então, eu não sei te dizer o que se passa na cabeça de uma outra pessoa. Não posso te falar isso, óbvio. Mas eu tinha Vamos lá. Eu já não era tão ampola nessa época aí. Já tinha melhorado minha forma física. Sim, você Já era um cara mais bonito. adulto. Já era um cara que tinha uma condição boa, carro bom, moto boa, dinheiro. Então, assim, eu não sei te dizer se os meus relacionamentos vingavam por causa disso. Não sei te dizer, tá? Juventude, testosterona. Então, assim... É o bad boy, né? Eu tenho até no livro essas fotos, assim, eu vou poupar. É o assim. bad boy, porque assim, na verdade, você cria uma persona, um personagem. Então, assim, como que eu posso te dizer? Quer ver? Até tem uma foto aqui, vamos ver se eu acho aqui, é que eu acho que ela está em branco e preto. Ó, aqui tem uma foto, eu já tô com um pouquinho mais de 18, devia ter perto dos 30, mas assim, dá pra você ver mais ou menos o cenário, assim. Eu era um cara assim, até que eu era bonitinho, Bonitão. tinha um físico bacana, tal. Okay. E aí eu já tava usando bastante droga, viu? Mas assim, eu não sei te dizer se o dinheiro, se não que eu era o cara mais gato do mundo, mas... Não, mas você realmente... Um homem que, apesar de estar usando essa quantidade grande de drogas que você está nos contando aqui, você está fisicamente bem. Sim. Né? É impressionante, né? Bonito, não tem nada de feio aqui, absolutamente. Não, mas é que eu não quero ficar falando... Não, é assim. Sim. Mas assim, que é também um problema, entendeu, Fábio? Porque assim, muitas pessoas olham Isso me atrapalhou. Olham essa imagem e acham que é uma imagem. De novo, é o problema até das redes sociais. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá tudo mal. Isso. Porque quem vê essa imagem não sabe o que está passando por trás de você. Sim. Você vê, de novo, é o que eu estou te falando. Um homem que tem um corpo bom, fisicamente está bem, né? A aparência também está bem, é bonito. Sim. Mas não está nada bem. Pois é. E aí... Está num processo muito grande de destruição. O que aconteceu? Esse processo de cocaína, maconha, alcoolismo, ele perdurou até a faculdade de odontologia. Quando eu entrei em odontologia, em São Bernardo... Se eu só te fazer uma parte, é que nem a questão da violência. Sim. A violência física, a gente consegue enxergar, porque você vai ficar com uma marca. Sim. Um soco, enfim, com um roxo, um corte, um arranhado, você vê. Sim. A violência psicológica, ela é invisível. Sim. Quem vê é a pessoa. Sim. É aqui o mesmo problema dessa violência aqui, que você está fazendo com você mesmo, mas nesse momento
você já adulto, Sim, essa é uma violência sua com você mesmo. sim. Então, eu tô tentando, eu tenho que E resgatar. não, e não adianta, assim, porque a gente tenta achar os culpados. É lógico que tem questões muito fortes e pesadas nas nossas vidas que, se a gente não tratar e não curar, a gente vai se machucar. Sim, Porque nós somos o nosso pior inimigo, Fábio. é verdade. Olha isso aqui, não era jovem. É, Era assim, nossa. esse era o Fábio, 28. Então, assim, eu era um cara que mesmo usando droga, quem que falava que usava droga aqui? Não, não. Não dá. Quer dizer, Mas eu usava. sim, talvez uma pessoa, né, que conheça muito, mas uma pessoa que, enfim, É, que não tem, pode achar: "Ah, será que ele tá com esse corpão, tá não, assim, por não. isso, por A, por B, por", né, É, não sei te dizer. é. Mas é aí o que acontece, aí você entrou pra Aqui na época faculdade, da polícia, que a gente tava falando assim. olha Então, só. assim, como é que você fala que o cara desse fuma crack? Não, não fala, né, porque a gente vai Tá. chegar lá. Aí você na faculdade de odontologia, aí A você faculdade de começa, odontologia, a droga e a faculdade não conseguiu. inclusive, eu tenho uma amiga minha que falou assim: Nossa, como é que você usava droga? Eu não sabia. Eu falei: Nossa, meu Deus, faculdade de odontologia, medicina, diretório acadêmico é uma coisa. Não adianta ficar tampando só com a peneira, né? Nossa, é Muita absurdo. gente, É muita infelizmente, droga que rola, muita é. bebida. Isso é uma realidade que a gente precisa falar, é uma realidade muito Eu até não quero. inconveniente, mas era como no audiovisual. Não quero falar mal de odontologia e medicina, Não, todas as não, não, faculdades, não. né? Acho que todas são assim, né? Sim, mas, por exemplo, eu vivi uma época, hoje, graças a Deus, isso mudou, mas era esquisito se você não se drogasse. Você era, as pessoas olhavam, mas você não usa nada? E eu tô te falando porque eu nunca usei drogas, né? E aí, por N motivos. Eu acho que eu já sou ligado no 440, imagina, se eu ia ficar Sua insuportável. mente é rápida, dá pra ver. Aí, para a idade que eu tenho, inclusive, né? Não, mas você tá Aí eu bem. também tenho, enfim, tenho asma, muita alergia, eu não posso imaginar nada chegando Sim, perto do meu nariz, até me dá, me dá uma angústia. sim. Mas assim, eu era mal vista. Bem Uhum. visto era aquele que se enturmava, mas eu consegui, É, sabe, segurar a onda. Foi difícil? Foi, porque era assim, eu era a estranha. Como que essa pessoa, no meio de todas essas outras pessoas, e eu vi muita gente, Fábio, muita gente talentosa aham, se destruir por conta da droga. Mas se sim, destruir, assim, se destruir fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. sim. É, é, Carla, Aí, o que acontece? Você deixou a faculdade. então, quando eu entrei em odontologia na Metodista, realizando mais um sonho, talvez mais do meu pai do que meu. Outro problema aí, né, É, Fábio? é, Todos os sonhos do seu pai, é. né? Cadê os sonhos Eram do critérios, Fábio, eram né? critérios de educação que ele tinha e a Uhum. gente não tinha poder de decisão dentro da minha casa. Nem eu, nem meus irmãos, nem muito menos minha mãe, coitado. Não culpo hoje meu pai. Meu pai já foi, já morreu, foi da forma que ele aprendeu. Não tem o que fazer, né? Já foi. Não, mas assim, não se trata de culpar ninguém, mas Sim. assim, eu acho que é um grande alerta. Ah, Porque quando sim. você fala isso, e fala hoje com bastante consciência, de novo, tem outros pais que estão ouvindo. A gente não tem direito Ah, não tem. de decidir Nada. o sonho dos nossos filhos. O sonho é dele. É lógico que se a gente vê, olha, mas meu sonho é de quebrar minha cara. Aí não, a Orientar, gente você vai, orienta. orienta, olha, né? Mas a gente está falando de pessoas adultas. Sim, e você sabe que isso. Eu aprendi isso aí, não em religião, mas na palavra, que eu gosto muito, a palavra de Deus, eu aprendi que. Você falou isso e você vê que tem tudo a ver, né? É, nós, seres humanos, no máximo somos os atores das nossas vidas. O autor e o diretor não é nem teu pai, nem tua mãe, nem você. É que é um poder superior, é algo além da tua compreensão. É a forma que eu vejo isso. E Tá. a gente quer ser tudo, quer ser o diretor, quer ser. Não, não, você não é nada, você é o ator. Então, você tem que caminhar segundo os seus dons, aquilo que a vida te encaminha, não o que o teu pai falou, tua mãe falou. Você tem toda a razão. Acho que a orientação, sim, cabe, mas não o poder de decisão. Né? Sim. Porque quando você decide por alguém, você
coloca aquela pessoa num caminho que às vezes não é o dela. Foi o que aconteceu comigo. Só que quando chegou a odontologia, eu querendo agradar o meu pai, né, estava lá na faculdade e ali eu conheci também o crack. Quando o crack entrou, isso eu tinha 20 anos de idade. Quando o crack entrou na minha vida, entrou de uma forma... Porque eu já tinha toda aquela predisposição de uso de drogas, eu queria uso acentuado já de cocaína, álcool, outras drogas. E quando ele entrou e aquela droga estava iniciando no Brasil, não iniciando, mas já estava no começo. Foi em... Nós estamos em 2024, foi em 92, agora eu não sei bem, 90, 92, 94, alguma coisa assim. Bom, eu experimentei através de um amigo, né? E foi amor à primeira vista, tá? Assim, porque as pessoas têm um entendimento que droga é um veneno, é uma droga. Mas é bom, é prazeroso. Vai te trazer prazer. Toda substância, tanto álcool, como cigarro, como droga, é a busca pelo prazer. A pessoa fala que não é a busca pelo prazer, então é busca pelo quê? Pela morte? Não. Mas olha só, é longe, né? Não quero parecer aqui ser psicólogo, nada Sim. disso, até porque, né, Sim. respeito muito os psicólogos, Sim, mas eu aprendo muito com eles. sim, lógico. Olha o que você acabou de falar, e é muito psicanalítico o que você falou. Aham. Foi amor à primeira vista. Porque não é ruim. Não é, aí é que tá, é uma questão de como a gente está enxergando isso. Uhum. Você abre um espaço daquilo que de fato é amor para algo que não é amor. Sim. E aí você está dando poder para algo extremamente destrutivo. Sim, sim. E olha a tua conexão Uhum. com a questão até da tua frase, né? Foi amor à primeira vista. Sabe por quê, Carla? Porque se eu falar para a pessoa que é ruim, eu vou estar mentindo. Não, na questão Eu de vou ruim. falar os malefícios que causam a substância. É mas que você escutar até você deu um poder para algo que Sabe por quê? deveria ser amor. Sim, Você entende o sim. que eu estou te falando? Sim, entendo. Mas sabe por que isso? Porque todo usuário de droga, quando ele passa do uso recreativo para o uso abusivo, ele se torna um dependente, ele é um escravo. Então, por isso que eu me refiro ao amor. É como aquela pessoa, às vezes, que é sequestrada e acaba se apaixonando pelo sequestrador. Sim, é a mesma coisa. Mas É a mesma olha, coisa. é isso que eu estou querendo te dizer. Você deu poder Sim. vamos dizer, dessa caixinha que está dentro de todos nós, você tem a sua, Sim. de ocupar esse espaço de amor para droga. Ah, não, hoje não. Eu digo naquela época eu naquela achava época. isso, né? Sim. Entendeu? Sim. Você transferiu. Na verdade, foi sem eu ter conhecimento. Foi uma coisa. Naquele momento. É inconsciente, Fábio. Sim, é inconsciente porque, na verdade, a ação dela, ao inalar aquela substância e não ter o entendimento do poder daquele químico, daquele sintético, ao inalar aquilo e aquilo ir para o meu cérebro e controlar o meu corpo, foi amor à primeira vista, porque para mim eu fiquei cego. Eu perdi o entendimento, eu perdi o controle da minha vida. Assim, para as pessoas que talvez não entendam tanto a parte científica, a substância química sintética, cocaína, crack, maconha, álcool, ela age no sistema nervoso central que controla o teu corpo. As sinapses nervosas, as células nervosas do cérebro, elas liberam uma substância que todo mundo está cansado de saber, que é a dopamina, que é a substância do prazer, os mediadores químicos do corpo, sensação de frio, de calor, de prazer, através da substância. Então, elas passam a agir de uma forma anormal do que a gente já tem, né? Nosso sistema normal, né? Nossas vontades normais, fazer amor, ansiedade, depressão, estresse. Então, essas substâncias elas controlam isso. Então, naquele momento jovem, já viciado em outras substâncias, quando eu vi essa substância mais forte, uma pasta base, uma cocaína mais bruta, mais crua, né? Que é o crack, ele diferente da cocaína que é batizada, refinada, ele é altamente viciante, muito mais do que a cocaína. Então, eu chego a falar que é 10, 20 vezes mais forte. E a ação dele, quando eu fumei dei aquele primeiro trago, cara, ele age rápido, é coisa de
4, 5 segundos no cérebro e é muito rápido a sensação que vem para o corpo. Eu viciei no primeiro trago, porque eu já era viciado em outras substâncias. Gostei daquilo, aquilo não me feriu o nariz. Eu estava fazendo uso muito acentuado de cocaína e a minha carne esponjosa estava machucando. O crack já não fazia isso. Eu já fumava bastante cigarro mesmo. E o seu pulmão? Então, você vê, eu, um cara que era bronquite asmática eu tinha, né? Mas fui atleta, nadei a vida inteira, fui campeão de natação, joguei futebol, você vê, eu não sei. Aí essa parte, como é que eu posso falar? Essa parte aí eu não vou conseguir te dizer, porque, na verdade, foge da minha compreensão e da ciência, talvez até. Acho que tem aqueles casos, sabe, raros. Como é que pode um cara desse não prejudicou? Hoje eu sei disso, né, Carla? Tá, não sabia na época, né? Bom, eu sei que o crack entrou e o crack, quando entrou na minha vida, ele me tomou como parceiro e tomou meu tempo total. Ele quis meu tempo total para ele. Ou seja, eu me dediquei àquela substância de forma integral. Eu não sabia mais viver sem essa droga, então eu não sabia mais acordar sem usar, dormir sem nem dormir, né? Ou comer, ou fazer sexo, ou dirigir um carro. Tudo tinha que Tudo tinha que ter o crack. Na faculdade de odontologia, eu fumava no estacionamento, eu fumava no banheiro. Assim, a gente usava para fumar o crack ou cachimbo ou lata, né? Eles usam, que é o meio que você... Eu, no caso, na época, era lata. Uma lata de refrigerante. Você faz os furinhos, põe a cinza e põe a pedra de crack. Hoje está tudo avançado. Hoje tem o cachimbo, hoje tem... Eles usam no bombril. O bombril seria a cinza do cigarro. É como seria a lenha da fogueira, né? Só que eu também usava dentro do cigarro, porque o cigarro também tem o fumo, você pode botar a pedra e fumar. Quando estava em alguns lugares assim que não podia, por exemplo, no banheiro da faculdade. Na minha época eu podia o cigarro, fumar. O cigarro, mas não podia a droga. Não podia a droga, mas ninguém sabia. Sabia que o cheiro estava diferente. Mas até aí... Só que eu também tinha uma síndrome que é vinculada a quem cheira, a quem fuma pedra, a quem toma êxtase, que é da droga, a alucinação, a psicose, a síndrome de perseguição, muito aflorada. A droga, ao mesmo tempo que ela libera dopamina, que é a busca pelo prazer, a sensação de prazer que o usuário de droga tem muito vontade de fazer sexo. É o que mais comum. O cara que cheira, mas corta a libido. Não, pode até cortar a libido, mas na mente você quer o sexo. Tá? Pode até não conseguir realizar, mas essa é o que você gostaria de fazer. Gostaria de fazer. Mas, ao mesmo tempo, vincula a síndrome de perseguição. Eu tinha uma compulsão muito grande, sabe? E aquilo, e ficava vendo coisas, e achava que todo mundo queria me perseguir, ou queria me atingir de alguma forma. Que é inerente ao uso também do crack e da cocaína. Da droga. E isso acabou atrapalhando muito a concentração, já não tinha como, a vontade de usar na faculdade. Eu estava lá fazendo, por exemplo, eu me lembro de uma vez, Carla, que eu estava com a paciente na cadeira, fazendo um tratamento de canal, endodontia, segundo ano de faculdade. E o professor tinha falado para mim para mim não, para todos, né, que podia dar não sei quantos anestésicos, 7, alguma coisa assim, 7 ou 8. Eu já estava no 6º tubo de anestesia, ou 7º tubo de anestesia, e a paciente já estava escorrendo pela cadeira. Porque eu não sabia a dosagem, eu estava dando, achando que não tinha pego a anestesia na paciente ainda. E eu larguei ela lá e fui embora. Então, assim, eu comecei a ter problemas nas minhas atividades. Sim. Tá? Na faculdade. Você começou a perder o controle. Perdeu o controle. Na verdade, eu já tinha perdido o controle antes. Eu estava tentando me adaptar a essa droga. Nessa mesma época, eu me lembro que eu conheci a minha primeira esposa, ela era menor de idade, engravidei, ela era do colégio, eu era da faculdade, engravidei ela no primeiro relacionamento. Era uma menina que tinha já um casamento marcado com uma outra pessoa, porque ela era da igreja. Então, eu acabei me envolvendo e devastando a vida de outros, sem perceber. E você chegou a ter um filho com essa pessoa? Tenho um filho. Que eu não vejo mais, tá? Que hoje nem tem mais meu sobrenome, por condições da vida, mas participei de longe da criação, paguei pensão e tudo mais, mas não... Porque ela casou com uma outra pessoa e essa pessoa, por um poder aquisitivo muito bom, e por eu estar destruindo meu patrimônio, ela falou, vou ter uma filha com essa pessoa, tira o sobrenome para ele poder ter uma herança também. Eu falei, tudo bem, quer tirar, tira.
Mas, então, assim, começou a fase de devastação. O crack ele começou a entrar e foi aí que a droga entrou para dentro da minha casa. Assim, de uma forma assim que houve uma repercussão. Bom, o que está acontecendo? Trancado num quarto, não sai para comer, falta em festas, falta em natais, réveillões, passa semanas na rua. A família começa a destruir carro, começa a destruir moto, começa a voltar com o peso na hora, você para de comer, né? Então, assim, entra e sai com prostitutas dentro de casa o tempo todo para o quarto. Eu vivia numa casa muito grande, de 6 suítes, no Jardim Prudência. Uma casa que, assim, se eu estava no quarto, às vezes eu nem notava, tinha interfone nos quartos, porque era muito grande mesmo os espaços. E ficava trancado naquela situação e saía nas madrugadas e pegava droga e voltava com outra prostituta, uma rotatividade muito grande de pessoas entrando e saindo, e aquelas neuroses de querem me pegar, a família descobriu. Quando o negócio já estava grave. E sem saber, sem recurso e conhecimento, como eu vou agir? O que eu vou fazer? Né? Naquele momento, quando meu pai, eu lembro a cena, quando ele descobriu, já vendo o cenário, né, de guerra, e uma namorada do meu irmão, que perdeu o controle da relação, entregou para minha mãe e meu pai dessa doença, né, o nosso uso, ele pegou e juntou do lado da minha casa, uma mansão que a gente morava na Zona Sul, tinha um terreno que iam construir outra casa. E eu jogava as latinhas, os resíduos. Nesse terreno. E ele juntou tudo e jogou na sala de casa assim, falou, tá aí, ó, o que é isso aí? Me explica um pouquinho isso aí. Você e seu irmão mais novo estão usando isso aí. Então a notícia veio com uma bomba. Na época o crack, eu lembro que falava deles, morre rápido, a carne vai caindo. As pessoas falavam isso do crack, né? Viram zumbis. E meu pai, a primeira ação dele foi, na época ele estava com os bingos, juntar os seguranças dele, pegar a gente e levar para uma casa de recuperação. Foi a primeira internação compulsória que eu tive. Tá? Tive algumas situações de internação compulsória e não compulsória, então eu passei aí ter uma fase de internações e não internações. Então eu passava de 3 a 6 meses em clínicas e 6 meses na rua. Na clínica e na rua. Então eu oscilava. Então tudo que eu fosse fazer na minha vida, a partir daí, era entre estar preso e estar solto. Num ano assim, eu ficava metade do tempo preso e solto. Eu passei por 20 internações, mais ou menos. Nossa, 20 casos de recuperação. Uns 10 anos preso, digamos assim. Mas nesse período também você prestou concurso para a polícia? Não. Sim. Que são fases, né? Prestei concurso, mas assim, nesse meio tempo eu tive... O que acontece? A droga se instalou, a família começa a entender do problema, vai passando internação, sai de internação, e meu pai começou a cortar meus recursos, obviamente, só que aí a dependência acentuou, você começa a dar as coisas que você tem, eu comecei a dar roupa, a dar relógio, a dar sapato, a dar boné, a dar óculos de uso meu nas favelas. Para trocar por droga. Trocar por droga. Comecei a roubar dentro de casa, roubar joias, roubar dinheiro, tudo que eu pudesse trocar. O cerco vai fechando, você vai indo para clínicas e saindo de clínicas. Então, noites mal dormida, meu pai, quantas vezes foi me buscar em favela, quantas vezes em porta de hotel ou motel com prostitutas, quantos tapas na cara eu tomei, quantas vezes eu voltei para casa só de cueca, sem roupa, porque eu dei toda a roupa na favela, e minhas roupas eram de marca. Então, você perdia as contas, que eu ligava, falava, mãe, abre aí, tem alguém em casa? Estou só de cueca. E entrar com o carro assim, sair em festa de Natal, Réveillon, eu subia, me dar uma toalha para eu subir correndo pro quarto. Perdi as contas de quantas vezes aconteceu isso, cara. Então, assim, você falou da polícia. A situação estava completamente fora de controle. Fora de controle, muito, muito. E eu não conseguia ter uma melhora porque a minha condição financeira prejudicou muito a minha recuperação. Hoje eu consigo entender isso. Por quê? No meu caso, estou falando, tá? Não sei se isso vai se estender a outros casos, mas de uma forma generalizada, sim. Por quê? Porque quando você... É difícil de falar isso. Muitas pessoas são alcançadas por uma recuperação, por uma mudança de vida, pelo amor,
pela consciência natural e muitas pela dor. Isso é o pessoal usa esse jargão, né? Se eu estou num tratamento e eu sei que quando eu sair eu tenho lá um carrão, uma motona, um monte de dinheiro, um cenário que já está gravado, registrado habitualmente na minha vida, além da condição sanguínea, né, que é o vício, tem o hábito. Você vai ver aquele gatilho, mas quando eu dava no meu carrão, eu fumava crack com aquela prostituta, com aquela situação, ou quando eu estava... Você entende? Então, a matéria me impedia de me dedicar à minha recuperação, de enxergar uma outra forma de vida, a não ser aquela que eu já tinha. Então, não tive êxito na minha recuperação. Eu fui cada vez mais perdendo, me colocando em situações gravíssimas, que se a gente ficar aqui, tem muita história para contar, muita situação. Você falou da polícia. Aí você entrou na polícia. Na polícia, Carla, para eu tomar a decisão de entrar na polícia, foi assim, nesses tempos que eu tinha essas janelas de estar limpo, tá? A minha mente falou, você vê, você não tem mais recurso, os seus bens você está trocando. Você está emprestando moto, carro para traficante. Você está dando documento de carro. Eu estava dando documento passado do meu carro, da minha moto, para trocar por droga, na favela. Isso aqui em Florianópolis, todos os lugares que eu morei. Eu fiz muita mudança geográfica, para ver se saía do problema. Minha família tentava fazer isso. E você levava o problema para onde você se instalava. O problema vai com você. A polícia, nesse momento de lucidez, eu falei, vou prestar um concurso para me dar um recurso para eu poder sair debaixo da asa do meu pai. Entendeu? E para eu, não precisar pegar o dinheiro dele ou roubar ou não sei o quê. E por eu ser um cara que eu me dedicava muito aos estudos, eu tinha essa facilidade, eu consegui ficar 2 anos sem usar droga, sem estar liberto dessa situação, dessa doença, da forma que eu compreendo, apenas afastado por um tempo, me enfiei nos estudos e fui prestar concurso público. Aí passou. Eu passei nos 3 concursos públicos. Passei para a Polícia Civil, para a Rodoviária Federal, passei para um outro concurso do Ministério da Agricultura, passei para alguns concursos. A Polícia Civil chamou primeiro, eu fui. E tomei posse, e comecei a ser policial. Só que eu já comecei com problema na academia de polícia, porque o vício estava comigo. Quando eu passei, pronto, voltei a usar. Já posso usar de novo. Comecei a faltar na academia, peguei um processo administrativo na academia, comecei a sair da aula e me envolver com as prostitutas e pegar droga ali na região. Não sei como não caí antes. Não sei como não me pegaram antes, tá? E foi assim, me atrasei na formação, saí depois da minha turma, fui para as delegacias trabalhar, só que eu me aproveitava da situação de policial para me beneficiar do uso, apreensão de droga, desviava a droga para mim. Eu estava sempre me colocando em situações para poder fazer uso. Faltava muito nos meus plantões, então fazia uso dentro da delegacia, fazia uso dentro da viatura, me expunha como policial, entendeu? Muitas vezes essas situações que eu falava para você de perseguição, imagina eu armado, Sim. dirigindo, fumando crack, armado, então, sempre naquela paranoia, alguém vai me pegar, alguém vai me matar. Poderia ter matado alguém. Eu vou te fazer uma pergunta. Uhum. Fábio, você responde se você quiser, mas eu vou te pedir para me responder com bastante honestidade. Sim. Na época que você estava na polícia, você conheceu outros policiais nessa mesma situação que você? Na mesma situação que eu, assim, crack, não. Mas que usam drogas, sim. Sim. E quando a gente diz usando drogas, quanto? Aqui não dá para saber porque você não fica convivendo. Mas dentro da sua unidade. O meu uso de droga é que eu passei por várias unidades de polícia. O meu uso de droga, assim, eu gostava de me isolar. Eu gostava de ter uma sensação, um ambiente que não me deixasse com aquela psicose de perseguição, síndrome. Não, é só para a gente entender, porque assim é uma questão, inclusive a gente até estava conversando, que é uma questão, os médicos todos falam. A droga é uma questão, não é, ela se tornou um problema de segurança pública, mas ela é um problema de saúde. Cara, a droga, em todos os ambientes que eu fui, tinha droga. A faculdade, Sim. Médicos usam, dentistas usam, mas policiais usam, todo lugar tem. Né? A realidade é essa, a droga está instalada em todo lugar. A gente queria tampar o sol com a peneira, não. É que a questão quando a gente
pensa, né, na questão da estrutura policial, é o que você acabou de falar, um policial está armado. Ele está sob pressão. Ah, não, Os horários falar que são não tem, como toda carreira tem. Inclusive, não é. Vamos ser, não ser hipócrita. Não o cocaína e o crack. O álcool. O álcool. O álcool que tem policiais que usam álcool. Entendeu? E que saem da rua e vão para um plantão. Tem. Tem. Agora, sim, falar assim, você se apresentou para muitos, você viu muitos assim? Não, não vi muitos. Porque a minha doença, a minha adicção, ela era muito grave, muito intensa. Eu não tinha as pessoas não andavam comigo. Eu era o louco. Eu ganhei apelido de louco na polícia. Eu era o louco. Então não é todo mundo que anda com o louco. Mas você chegou a pedir ajuda nessa época? Ah, pedi. E outra, meu pai ia nos DPs. Meu pai ia falar com os delegados. Não, mas eu digo pedir ajuda, você chegou a pedir ajuda, para a instituição no sentido: Meu, "Preciso de meu ajuda, pai ia falar com os preciso delegados. de tratamento"? Sim, meu pai ia falar com os delegados. Meu pai chegou a falar com os delegados, que hoje são delegados conhecidos aí. E eles falaram assim: não, vamos ajudar, vamos afastar, vamos dar férias, vamos arrumar uma clínica. Então, assim, teve esse amparo para o meu pai que foi lá, não sei. Mas, assim, não é uma coisa que é vista, sinalizada, fala assim: ó, esse cara tá com problema. Vamos. Não, não foi assim. Meu pai, mesmo que eu perdesse esse cargo, falou, não, ele vai perder de todo jeito, ele vai acabar morrendo sendo preso. Eu vou lá falar com o delegado. Então, ele se prestava a fazer isso. Então, só que nessa época, que eu estava na Polícia Civil, e eu fiquei 3 anos lá, quando meu pai começou a buscar essa ajuda para mim, me chamaram no outro concurso da Polícia Rodoviária Federal, com um grau maior de polícia ainda, né? A Polícia Federal, né? E eu fui para Canoas fazer o curso da Polícia Federal, da Rodoviária Federal. Então, Aí você deixa a Polícia Civil de São Paulo. eu pedi para eu sair da Polícia Civil Afastamento. porque o salário da outra, mesmo na academia, já era maior. E no final das contas, eu não pedi nem licença nada, eu me exonerei e fui para outra. Só que na Polícia Rodoviária Federal, em Canoas, eu fiz um curso de formação 7, 8 meses, me formei, mas não tomei posse, porque na investigação social, eles declararam que eu omiti um endereço lá, de moradia, que eu tive um probleminha com, não vou ficar citando nomes, aí uma pessoa até famosa, numa internação, tal, uma pessoa conhecida na mídia aí, tal, e me encontrou e uma briga com o porteiro por causa de droga e tal. Foi o argumento que eles deram. Meu pai entrou com uma liminar com o advogado e o advogado falou, não, dá para voltar, dá para pegar até os salários atrás, dá para você voltar. Só que nessa mesma época que eu saí de Canoas, vim para São Paulo, meu pai entrou com uma liminar, né? Você ficou sabendo a notícia e tal. Ele também trouxe a notícia de que ele estava com um tumor no fígado. Entendi. E aquilo, para mim, foi o suficiente, a razão suficiente. Todo dependente químico tem dificuldade para lidar com as emoções, tá? O ser humano, em geral, tem. Imagina um dependente químico que já tem a rota de fuga, né? Eu fui pro crack de novo. Não quis saber de advogado, de nada, entendeu? O processo rolou a revelia. Então, acabei usando. Meu pai rapidamente faleceu. Em 6 meses, era uma metástase no fígado. E faleceu rapidamente. Eu fiquei um barco à deriva. Aquele que toda hora, por mais que ele tivesse todo esse problema que a gente falou aqui, de um pai agressivo, um pai que não era tão próximo, tudo. Quando eu estava na droga, ele estava sempre indo atrás de mim. Ele largou poucas atividades para se dedicar à codependência de pai de adicto, né? E mais do que minha mãe até. Mas o que acontece? Ele morreu rapidamente. Eu me lembro que no velório dele eu não fiz uso de crack, mas eu fiz uso de cocaína. Tava todo mundo vendo o corpo, eu indo cheirar dentro dos banheiros, lá no cemitério. Aí mais uma herança, né, uma partilha de bens. E aí o uso acentuou, né? Aí eu comecei a usar muito mais crack. Porque Cheguei a você fumar. ganhou uma quantia em dinheiro e gastou esse dinheiro. Durante a minha trajetória com meu pai vivo, eu perdi as contas de quantos comércios. Eu fui dono de
de restaurantes, mercados, lavar rápido. Eu fui sócio do Chiquinho Scarpa e do Chiquinho Ceni. Chiquinho Ceni é dono do Show Bar. Chiquinho Scarpa, todo mundo Uhum. conhece, numa balada chamada Billionaire, na Cardeal Arco Verde com a Avenida Brasil, onde hoje era Extravaganza, Open Bar hoje chama. Uhum. Fui sócio daquela balada. Tudo foram percas, né? Fui Foi perdendo perdendo por tudo. causa da droga. E quando veio a herança, meu pai me deixou mais um. Ó, eu não computei direito, mas durante a vida, acho que aqui tem uns 5 milhões e mais uns 3 milhões depois de herança. Meu Então, Deus. assim, tudo no crack, né? O crack levou mais ou menos 8 milhões de reais da Ah, sua vida. por baixo aí. Fora o meu tempo, porque eu costumo dizer, Carla, que isso eu falo para todo mundo, né? O pior da doença não é a parte material. Eu dormi com 14 e acordei com 45. Dormi e acordei. Passou 30 anos assim da minha vida e eu nem vi. Eu lembro de flashes, né? Então, uma coisa que, lógico, estamos aqui falando de lembranças, mas assim, passou muito rápido, anestesiado. Se acordar de uma anestesia, é igual. E, bom, quando veio aquela herança, eu peguei o dinheiro e a casa que eu tinha, o patrimônio, e foi saindo, 100 pedras de crack por dia, festas, prostitutas, drogas, bancando droga para todo mundo. Acabou o dinheiro, vende a casa por preço de banana, então a casa de 1 milhão, vende por 400, 500 mil, e vai vendendo carro, e assim vai. Em 2 anos acabei com o patrimônio. E sua mãe? A minha mãe, na hora que dividiu a herança, ela falou, bom, agora eu vou cuidar da minha vida, porque foram 30 anos cuidando da adicção de vocês, participando dessa vida aí que não escolhi, né? Já sofri, já aguentei, cuidei do seu pai até o final da vida dele, agora eu vou cuidar da minha. Então ela foi embora, foi para Balneário Camboriú, pegou a parte dela, foi para lá, dividiu a herança, deu para cada filho. Eu e o mais novo pegamos a herança e consumimos nas drogas, né? E o irmão do meio não? O irmão do meio não, o irmão do meio é policial em Florianópolis, tá muito bem de vida, pegou a herança, multiplicou, né? Tem uma família maravilhosa. Hoje eu tenho contato com ele, o Júnior, é uma bênção. E aí a droga, eu me lembro que eu fui vendendo patrimônio, decaindo o patrimônio, fui parar em Caraguatatuba. Lá eu fiz um acerto com a minha última casa com o tráfico de drogas, o pessoal do tráfico. Só que assim, achando que ia me usar até acabar. E o usuário de droga é engraçado. A gente nunca acha que vai acabar todo o dinheiro. Eu achava que eu ia morrer antes. No final, acabou o dinheiro, não morri. Passou rápido o tempo, eu nem vi passar. O tráfico me tirou aquela última casa, eles me tiraram tramaram contra a minha vida, né? Eu tomei uma facada, deram uns tiros lá, eu consegui fugir. Vim de Caraguá para cá, para São Paulo. Fui para as Cracolândias. Só que nas Cracolândias eu não era aceito, cara, porque durante o meu uso. Você era um ex-policial. Então, antes eu era um playboy. Já vivia nas Cracolândias usando droga. Depois virei um policial, ainda vivia nas Cracolândias. Eles me aceitavam porque às vezes eu sei lá, fazer um favor aqui, um favor ali, dava dinheiro para eles também, os usuários, usar droga comigo. Então, mesmo sendo um policial, eu ainda era aceito por causa do vício, tá? Então, eu não era um policial que interferia no tráfico de droga, tá? Era um policial usuário de droga. Desculpa falar o termo usado, é nóia, era um nóia, segundo eles, né? Uhum. Só que a partir do momento que eu voltei para lá, num cenário de sem dinheiro, devastado, aí eu era um ex-policial. Porque aquele que me conhecia falou para o outro, esse aqui é o ex-polícia. Ah, ex-polícia? Então é o X9. Esse cara aqui não tem vez. O tráfico está ali, então esse cara vai ser prejudicial aqui na situação. E me colocaram para fora daquele meio. Então, da Sé me colocaram para fora, eu fui para o Jabaquara, também tem uma outra Cracolândia lá, tramaram contra a minha vida, fiquei uma semana debaixo da ponte lá, tramaram contra a minha vida, me expulsaram, me tornei um andarilho de rua. E você perdeu completamente contato com a sua mãe? Sua mãe sabia que você estava assim? Imaginava, porque eu no caso, no primeiro contato eu ia nas portas dos familiares, me ajuda, me ajuda. Só que as pessoas já têm uma trajetória de 30 anos que você pede dinheiro para todo mundo. Por mais que a pessoa seja rica, no uso de droga, Carla, muitas vezes tem muito cenário de você pedir para os amigos contar histórias, mentiras para poder ter uso de droga. Ah, furou o pneu, acabou a gasolina, só que as pessoas já sabem que está viciado. E se você dá dinheiro, você está ajudando a pessoa a se manter naquele vício. Então a família já conhecia a minha história.
Então, quando me viram mendigo na rua, já falaram, minha mãe, né? Então, ela devia ter um radar, mas eu não sabia onde ela estava, como estavam as coisas, né? E me tornei um andarilho de rua, até chegar numa comunidade na Zona Sul, Jardim Pantanal, no Pedreira, onde meu irmão estava instalado também lá, na favela, porque ele vendeu o patrimônio dele lá para o pessoal de lá, e estava fazendo uso de droga lá também. O meu patrimônio tinha acabado, o dele ainda não, então eu me associei a ele por um tempo, até o momento que eu estava chegando ao final o patrimônio dele, ele me pôs para fora. Aí eu comecei a mendigar, né? Revirar lixo, catar latinha em pancadões, furtar. Fazia muitos furtos, porque para sobreviver ao vício e à situação de rua, sobreviver. Não dormia, desmaiava. Desmaiava nos lugares. Depois de 10 dias sem dormir, você apagava ali num canto, apagava no outro canto. Comia resto de feira, resto de lixo. Então, estava lá nas feiras, tomate podre. A minha vida virou isso. Você chegou a ser preso? Não cheguei a ser preso. Não cheguei a ser preso. Não sei se, graças a Deus ou não graças a Deus, acho que cada cenário é um cenário de você reconstruir e recomeçar a vida. Talvez tivesse reconstruído antes a minha vida, se tivesse sido preso. Não fui preso. Porque, na verdade, os pequenos furtos que eu cometi eram dentro da favela, dentro da comunidade. Eu furtava do traficante. Então, o traficante quer me prender, ia me denunciar. Difícil, né? Eu me lembro que eu comecei até a traficar, né, na rua, me deram uma sacola de droga, mas quando eu vi aquela droga toda, num cenário de usuário, como? Eu sabia que meu pagamento ia ser 2, 3 negocinhos daquele lá. Eu falei, vou usar um que é meu. Eu usei o primeiro, eu já usava todos os restos que estava lá dentro daquela sacola, né? Tive que fugir, apanhava na favela, né? Comecei a ter esse cenário de apanhar, então me pegava roubando, apanhava. Até que esse cenário começou a se estreitar, porque o meu irmão começou a perder o patrimônio dele, já não tinha mais recurso para pagar minhas dívidas, e já cobravam, né? Pô, o cara tá roubando aqui, alguém tem que pagar essa conta aí, não pode esse cenário aqui tem uma lei, né? E aí chegou uma hora que foi a gota d'água, né? Que eu comecei a furtar demais, né? Portões, bujão de gás, bicicleta. Eu pegava aqui, levava na outra comunidade e trocava por droga. E isso nas madrugadas, né? Mas bem dentro da favela, isso tem um custo, tem um preço, né? Então, eu comecei a apanhar muito. Uma dessas vezes, colocaram o meu irmão, que já estava sem recursos financeiros quase, do meu lado, né? Num lugar invadido lá, que ele morava, e me bateram bastante na frente dele, armados, né? Falaram, hoje ele vai morrer. E quebraram minhas costelas. Quando quebraram minhas costelas, olha que cenário, cara, que coisa absurda, né, cara? Porque você vê, o problema da droga é que ela não me deixava ver aquela humilhação que eu estava, aquela degradação que eu estava, 3 anos morando na rua sem tomar banho, sem escovar os dentes. Então eu morei 3 anos na rua. Eu não me via daquela maneira, porque você não se vê dessa maneira. Você não se vê. Você está usando droga, você não se vê. E naquele momento lá que quebraram minhas costelas, eu não conseguia mais fumar meu cigarro, nem fumar minha pedra. Não conseguia respirar, nem espirrar. Costela quebrada. Aí eu comecei a perceber que, nossa, olha o que veio na minha cabeça, a doença, a que ponto... Eu não estava preocupado se eles iam me matar. Eu estava preocupado que eu não conseguia mais fumar a droga, né? E com dor, e muita dor. E aí, naquele momento, eu clamei, olha, se tem um Deus aí que eu não conheço, né? Me tira daqui agora, eu quero ver. Naquele momento, eu vou ser bem sincero, Carla, porque a minha fé era muito pouca, a verdade é essa. Por mais que eu tenha sido criado em colégios católicos e minha família também era espírita e tinha toda uma religião, contexto, sei lá, se assim pode se dizer, né, uma doutrina, não sei, que não era muito praticada, tá? Eu frequentei alguns lugares, mas não era uma coisa do meu dia a dia. Se perdeu durante a minha vida, durante essa trajetória toda, né? E a drogadição. Mas aquele momento de fundo de poço, mais que fundo de poço, tem um amigo meu, que é delegado de polícia, que ele fala assim, delegado Felipe Berna, ele fala assim, o Fábio não chegou no fundo do poço, ele cavou mais 1 quilômetro para baixo, porque o fundo não foi fundo o suficiente. Ele é tão orgulhoso, tão soberbo, que ele não encontrava, né, o fundo do poço, né? Ele não queria ajuda. E eu não queria mesmo. Só que
você vê como funciona, né? Quando a gente... eu, no caso, com as costelas quebradas, eu não conseguia mais fazer meu uso, aí eu clamei a Deus, né? Clamei a um Deus, a um poder superior. Eu falei, se tem um Deus, me tira daqui. Né? Porque agora é a hora, porque agora eu vou morrer, não vou poder mais usar meu crack. E naquela comunidade tinha algumas pessoas que me ajudavam, né, com alimento, às vezes, ou vai se internar, não sei o quê. Veio um rapaz de motinho, naquela mesma semana, na mão deles ali, eu estava alguns dias lá, já preso ali, e falou, bom, não mata ele não, deixa eu levar ele. Deixa eu levar ele para uma clínica, uma casa evangélica. Ele não deve nada aí, está devendo alguma coisa? Não, aqui não está devendo mais nada, tal, só apanhou, a gente não vê, não sabe o que fazer mais, porque toda hora furta, toda hora vão acabar matando ele, né? E deixaram me levar. Só que falaram para eles, falaram, ele vai, mas se voltar para cá, morre. Nós não queremos mais ele aqui, né? Só se voltar para cá, pastor, porque não queremos mais saber desse cara aqui. E meu irmão continuou lá e eu fui para a clínica. Fui para uma casa evangélica, um lugar que eu não esperava mesmo de ir, tá? Aqui não podia fumar cigarro, não podia nada, então eu já fiquei, mas eu também estava com as costelas quebradas, não ia fumar tão cedo. Fiquei uma semana, um mês de cama lá, comendo na cama, tudo que era ruim para respirar, ruim para espirrar. Comecei a melhorar, conheci o Deus dos evangélicos, né? Que falam tanto, e comecei a ter um outro tipo de vida. Começaram a me revelar coisas através dos profetas, né? Que Deus vai te devolver tudo, porque eu falei, 45 anos de idade, vai me devolver tudo como? Eu já não tinha mais perspectiva de nada. Você já não tem mais esperança, não tinha mais esperança. Então, assim, mas só que as revelações, elas foram começando a preencher um vazio que ficou quando tirou a droga. E aquilo começou a me fazer crescer de novo, em cima de uma fé. Então, é um degrauzinho por degrauzinho, dia após dia, oração, aí começa a jejuar, começa a subir monte, descer monte. E engraçado que na minha época de adolescente, de jovem, eu falava tão mal dos evangélicos, falava tão mal desses caras, assim, perseguia eles muitas vezes até, e fui parar lá, né? Deus foi me revelando as coisas. Passado um ano, com 45 anos, eu não tinha para onde ir, não tinha contato com família, não tinha mais perspectiva. Eu falei, se eu arrumar um empreguinho, qualquer emprego para mim, para ganhar R$1.000, tá bom. Outro cenário, cara, que eu lembrei, desculpa até voltar atrás, muitas vezes na rua, quando eu não tinha o que comer, no frio, na chuva, sem roupa para vestir, com fome, eu peguei lepra na rua, peguei bicheira, os bichos comiam a minha pele, né? Então, eu tenho vários lugares, eu tenho buraco assim, nas pernas mais ainda, né? Estou enfacada, várias tentativas, né? Sobrevivi mesmo. Não sei como. São sobreviventes. Muitas vezes eu tentei, vou me matar, vou morrer, porque... E esse cenário é muito frequente na abstinência, quando não tem a droga, né? Eu me envolvi com muitas mulheres também com HIV. Então, perdi as contas. As pessoas na rua, a maioria tem HIV, tá? Então, ali é uma rotatividade para sexo. Você contraiu o vírus? Não contraí o vírus. Eu perdi as contas de quantas relações eu tive com pessoas com HIV, tá? De todo tipo de pessoa. E não peguei nada. Não peguei tuberculose, você falou do pulmão, não peguei doença nenhuma. Aí eu comecei a entender que dentro desse cenário de dependência química, da minha história de vida, eu era um predestinado, alguém que foi escolhido a dedo para poder estar aqui hoje contando isso para você. Então eu comecei a crer muito mais nesse poder superior, além da minha compreensão, que me escolheu para fazer a diferença, porque não tem lógica, né? Uma pessoa que deita com mais de 20, 30 pessoas com HIV não pega HIV. Fuma crack 30 anos, não tem problema no pulmão. Então, o que eu consegui adquirir durante essa vida toda, já hoje com 52 anos, há 7 anos resgatado, foi uma absorção do menisco. Acho que de tanto andar e não beber água e não ter nutrientes, nada, reabsorveu. Eu tenho um menisco reabsorvido, né? No joelho, mas também hoje caminho, tudo normal. Eu vou aos médicos, faço check-up, eles falam, você não tem nada, nem parece que você fumou. Você fumou cigarro? Não acredito que você fumou cigarro. Não, eu fumei crack 30 anos, era para estar um óleo derretido no meu pulmão. Sim. E não tem nada no pulmão. Saído da clínica, voltei para o Pantanal, porque eu não tinha para onde ir. Falei, vou encontrar meu irmão. E eles falaram que se eu voltasse, eu morria. Só que eu voltei de uma outra forma. Eu voltei
com físico melhor, né? Eu fui Esse é o seu irmão mais novo. meu irmão mais novo, que ainda estava nas ruas. Voltei para lá para ver se eu encontrava ele, só que não reencontrei, me deram uma oportunidade de morar na casa de uma pessoa ali, uma família, durante alguns meses. Voltei para lá, lugar que falaram que eu ia morrer se voltasse, mas voltei diferente, voltei evangelizado, voltei com a palavra de Deus, voltei de uma outra forma, né? Eu fui resgatado com 50 quilos, voltei com 100 quilos. Então, voltei diferente, a fisionomia. Não me reconheceram. Fiquei lá um tempo, saí de lá e ninguém sabia nem que era eu, né? E comecei a ter a vida restituída. Eu me tornei um corretor de imóveis. A mesma pessoa que comprou meu último patrimônio em São Paulo, a imobiliária, me deu uma oportunidade de ser corretor. Na verdade, eu comecei a ser... Primeiro, fiquei vigia do lugar, Da empresa. da empresa. Aí ele me levou para a igreja dele. Aí na igreja dele, o meu chefe, o João, hoje, João da Baluarte Imóveis, ele me levou para a igreja dele. E eu lembro que na casa de recuperação, um pastor falou para mim assim: você vai encontrar a tua esposa na igreja. E no meio de algumas pretendentes que você vai ter, mesmo com 45 anos, você vai ter umas pretendentes lá. Mas vai ter uma que vai dar a mão, tal, e essa aí vai ser a sua esposa, e você vai casar sem um tostão furado. E aconteceu do jeito que ele falou. Do jeito que Deus falou que ia fazer, foi o jeito que fez. Cheguei lá, tinha várias pretendentes, porque quando a gente sai, é engraçado, de falar, pô, como assim várias pretendentes? Você não tem nada. Mas quando a pessoa é transformada, é liberta, mesmo que não tenha nada, ela é uma pessoa promissora para alguém que pensa no bem. Né? Não é diferente daquelas pessoas que estão no mundo aí, pode ter dinheiro, mas está escrava das coisas, né? Então ali me viam com outros olhares. Não vi um velho homem, mas vi um novo homem, né? Um novo Fábio. E comecei uma carreira como corretor, bem sucedida, graças a Deus. Hoje estou com 52 anos. Há 2 anos atrás, conheci o delegado Palumbo, né? Não por ter sido ex-policial, mas por um amigo em comum, e que falou para ele: olha, você tem que conhecer a história desse cara aqui, pô, a história de vida dele. Pô, o cara é uma resiliência só, o cara foi resgatado do inferno, morou nas ruas, essa colônia, sobrevivente, né? Foi policial, cometeu pequenos crimes, pequenos delitos, mas não foi preso, e hoje está com a vida transformada, restituída, e é palestrante. Hoje ele palestra sobre dependência química, sobre alcoolismo, sobre prevenção e superação das drogas, fez um livro, Louco de Pedra, Como Curar os Vícios, e o delegado começou a acompanhar a minha trajetória. Ele me conheceu e começou a acompanhar a minha trajetória. Eu fiquei quase 1 ano fazendo palestras, e ele observando minha vida, minha transformação, minha mudança, né? E sempre fazendo aquele símbolo dele, Deus conosco, Deus conosco. Eu era um admirador já do trabalho dele. E depois de 1 ano, ele me deu a oportunidade de me apoiar nesse projeto. Né? Falou: não, quero você aqui do meu lado, tal, vou apoiar você. E graças a Deus, hoje minha vida é isso. Parabéns, É isso. Fábio. Parabéns. É uma história Obrigado. de muita superação. Obrigado. Eu, assim, não consigo imaginar o que você passou. Sim. O sofrimento. Porque morar nas ruas não é algo fácil. Não é mesmo. Assim, o vício nas drogas, quando a gente fala, né? E a gente estava aqui conversando até antes do podcast sobre a questão da liberação ou não liberação das drogas. Eu acho que, mais do que falar sobre isso, a gente precisa ouvir as histórias de quem vive a droga, né? E a dor dessas pessoas. Sim. Porque não é só uma decisão executiva, né? É uma decisão que tem muitos impactos. Sim. Mas toda a sua história, você me contando aqui a sua história, e eu posso te dizer que eu também tenho amigos, né, que passaram por esse mesmo problema, não chegaram a ir morar nas ruas, mas perderam tudo, destruíram suas vidas, destruíram casamentos, quebraram laços familiares, enfim, tem aquela ferida, né? Que ela vai fazer parte da sua vida. Faz parte da história. E eu digo que eu tenho muito orgulho de ver uma pessoa como você hoje, como tenho orgulho de ver esses amigos todos que também conseguiram sair das drogas, né?
E eu acho que você é uma inspiração também. Eu acho que os nossos legisladores deveriam conversar com vocês, com você e com as outras pessoas, para que, né, a gente tivesse uma compreensão maior e melhor do que é esse universo. Sim. Porque quando a gente está falando, né, da questão da adição, né, que é da questão química, tem pessoas que usam e não vão ter o mesmo prejuízo que você teve. Uhum. Talvez tenha um controle químico, bioquímico maior. Mas eu sempre digo, né, que não existe democracia quando as minorias são afastadas. E o que a gente conversou, se é maioria ou minoria, se pode ser uma única pessoa, Ah, a gente sim. tem que ter esse olhar. Sim. O que é que a gente está fazendo? É. Independente de eu nunca ter usado droga, eu olho para você e, assim, é muito pesado. Porque é que, né, você como pessoa, e não é só você, são muitas outras pessoas, tem que passar por tudo isso. Sim. Porque as pessoas apontam o dedo, julgam, é drogado porque quer, faz porque quer. É muito mais complexo. Aqui, né, durante toda essa nossa conversa, você falou sobre muitas coisas. Tem muitas coisas Ah, emocionais, tem. psicológicas, dentro de todo o problema que você viveu. Sim. A droga catalisou aquilo tudo. Então, assim, eu acho que as pessoas, né, os pais que estão ouvindo esse programa, inclusive, que eles olham que olhem com muita atenção, né? Sim. Como é que nós estamos criando os nossos filhos? Quando lhe foi tirado N vezes, né, o direito do teu desejo, Escolha, né? da tua escolha, porque e ao mesmo tempo é uma questão da criação, e eu entendo, porque eu também fiz parte dessa criação. Sim. A gente tem mais ou menos a mesma idade, sou um pouco mais velha que Não. você. Mas eu sempre fui muito. Eu falei, não quero saber o que você quer. Opinião. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Sendo mulher Sim. e enfrentando todos os problemas que você pode imaginar, Sim. né? Que mulher não tinha muito vontade, né? Falei, não, mas não é comigo, não. Mas meu pai criou mulheres muito fortes, né? E que nós tínhamos que ter o controle e a decisão das nossas vidas. Eu acho que isso é muito importante. Mas é isso. Então, quando você não teve esse direito, né, de escolher caminhos, É o que você falou, não teve o direito. Porque e quando você é aí. jovem, se você corta o direito, Exatamente, aí você fica você, isso não é doutrinado a não bom. ter E mais quando o eu direito. digo não ter o direito, sabe aquela coisa que a pessoa vem com aquele balãozão? Olha que lindo meu balão, a pessoa vai lá e fura. É, Isso aqui não é legal. Por quê? sim. Entende? Acho que a gente tem que sentar. Lógico, tem que orientar. De repente, não, esse é um caminho, sabe, de sofrimento, mas a gente precisa ouvir. Eu acho que falta muito mais uma questão de uma audição, sabe? A gente precisa ouvir o que os nossos filhos. Sim. Porque, olha, o resultado é catastrófico. Ouvir e também, Carla, hoje, ouvir e muitas vezes sinalizar e mostrar, porque esse tipo de orientação, vamos falar em drogas agora, estamos falando de droga, né? Cigarro, álcool, drogas, tudo é droga, né, pessoal? A gente sabe que mostrar para eles desde novinho as consequências. Eu acho que está Tem que corretíssimo. mostrar. Não é chegar no lá pedir droga no traficante, mas mostrar na internet. A internet está aí, né? Nós vivemos uma grande hipocrisia. Ah, Quando a gente precisa tratar desses assuntos que são tabus, são muito difíceis, é tudo proibido, não pode. Não, a gente tem que trazer para a mesa de casa, sim. sabe? Outro dia eu estava conversando com um pai que perdeu a filha, né, porque sofreu suicídio. Tem que levar isso, sabe, esses assuntos para dentro de casa. A gente tem que levar a Sim. questão do bullying para dentro de casa. A gente tem que Sim. levar a questão das drogas para dentro de casa. A gente tem que ouvir. Porque toda vez que a gente escuta os nossos filhos, a gente dá a oportunidade deles falarem, Se esvaziar. a gente sentir a Claro. dor deles, inclusive, a gente fortalece os nossos filhos. Porque a cura, Fábio, vem da palavra. Sim. E eu vou te dizer, compreendo tudo que você está falando, e eu, assim, eu sou uma pessoa que respeito todas as religiões, todas, todas. Cada um tem a sua fé. Sim. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Sim. quem se curou foi você. Você Amém. curou o Fábio. Sim. A decisão, né? O primeiro passo é o nosso, né? E sabe por que você curou o Fábio?
Porque até quando você fala da questão religiosa, pela primeira vez, de verdade, na sua vida, você fez uma escolha. Sim. Mas E sabe que você escolheu. Você escolheu um caminho que de verdade foi seu. Você entrou na é droga verdade. porque você queria fazer parte de um grupo, era uma escolha daquele grupo. Entende? Você vinha vivendo muitas escolhas que não eram as suas escolhas. Sim, Elas se tornaram as suas escolhas. A droga bateu de frente com você porque você é uma pessoa quimicamente, né, que tem uma predisposição sim. enorme. Mas você entende que lá na frente ali, quando você se viu ali entre a vida e a morte, Clamei a Deus, né? você É, é. socorro sobrenatural. Mas o Deus, Fábio, está dentro da gente. Essa Não, força é sim, nossa. E pela primeira vez, você escolheu. sim. E é incrível, porque o poder de escolha, de fato, esteve nas suas mãos. Ele precisou ser alcançado comigo pela dor, né? Porque eu não conseguia É, ver porque ele, né? assim, é coisa da droga, e você escolhe a faculdade que não é que você quer fazer, a que seu pai gostaria que você Sim, fizesse, a postura, que você tem que ser o macho alfa, porque é dessa forma que você. Os meninos eram criados dessa forma naquela é, época, entendeu? De novo, sim. é, as dores da sua mãe, e são muitas questões. São muitas questões. Mas você sai dela e você sai porque você quis sair. E você é a prova de que as outras pessoas também podem sair. E eu ia chegar nesse ponto também. Você está coberto de razão. Só que assim, uma coisa que a gente tem que se atentar muito, eu vou fazer menção nos casos mais graves, Cracolândia. Vou falar da Cracolândia, vai rapidamente, só para que era o cenário que eu me encontrava, né? Rua, Cracolândia, droga, sem moradia, um mendigo. Eu me tornei um mendigo. Quando a pessoa está nesse quadro, nesse cenário, o difícil é tomar essa decisão. Por quê? Porque a esperança foi embora. O que eu vou ser? Quem que vai querer? Aonde eu vou? Como vai acontecer? Aquele cenário, você já não tem mais chão. A Sim. esperança acabou. A minha esperança de viver acabou. Então, Ainda mais com 45 anos, né, Carla? você concorda que o Estado precisa tomar uma atitude? Porque, Sim. assim, a gente precisa devolver a dignidade daquelas pessoas. Tem que tomar uma atitude porque aquelas pessoas não têm mais poder de decisão. Não só, Perderam, não é perderam o poder de decisão. é mais do que isso. É quando elas estão vivendo de forma indigna. Sim, como É, bicho, nem bicho, nem mas bicho. assim, é indigno, aquilo Né? não é correto. Não é correto. Entende? E, de novo, não tem solução fácil, Fábio. A Não tem. solução é complexa. Sabe, a gente precisa de muita ajuda. Sabe, para entender que existe uma solução. Ah, sim. A gente vai incomodar ali, enfim, muitos atores dentro dessa equação, Uhum. porque é mais fácil a gente fingir que aquilo não existe, né? Eu É. quero aquilo longe de mim. Mas será que é correto a gente ver essa quantidade de pessoas vivendo daquela forma, Pois é. sem nenhuma dignidade? Nenhuma. Aquilo é indigno. E hoje o governo achar que ajudar vai se dar algum recurso financeiro, não vai. Isso não ajuda. Isso é muito aumentar a mais. dose de doença deles, né? É muito mais. Ah, com certeza. Mas olha, parabéns. Eu sei que você vem fazendo um trabalho bastante importante também, né? Explicando Essa essa conscientização questão que eu das não drogas. tive. Que eu não tive. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o livro do Fábio, é isso? Ele está à Agora venda? é o livro da Carla. É meu, né? Ele vai escrever para mim, mas e quem quiser comprar? Então, o Louco de Pedra, Como Curar os Vícios, através do meu Instagram, Fábio, Ah, a pessoa pode pegar com você no seu... _ Louco de Pedra, louco com K, Fábio, Tá. _ Louco de Pedra, é o Instagram, o TikTok, ou pelo meu WhatsApp, 11 947 86 3837. Aí se vocês A gente conseguirem vai colocar, deixar... Não, vai deixar tudo aqui. porque no começo eu A tinha... gente mostra... Também tem a capa do livro aqui, Sim. ó. E eu acho que assim... No né? começo a editora entregava para mim, mas aí começou a ter umas falhas. Eu falei, então eu prefiro eu entregar conforme for no pedido, eu vou e põe no Sedex, entendeu? Ou tira comigo. Então eu faço de acordo com a demanda, né? Do livro. Tá ótimo. Esse Fábio... sou eu na capa, era eu, né? É. Era eu. Agora você é esse. Sim.
tem que trocar a sua casa. Mas é bom, porque chama atenção, né? Para entender que o problema ele pode ser solucionado, né? Esse Vamos fazer a aqui, segunda edição, a gente... esse aqui foi você. fui eu. Você, esse aqui. É o gigante, né, que morreu, né? Isso aí. Isso é a cicatriz. Isso aqui, Fábio, A cicatriz mostra de onde a gente veio, né, Carla? De onde a gente essa veio. aqui é uma pessoa sem esperança. Ah, Na sim. minha frente tem uma pessoa com esperança. Ah, sim. E você está casado. Sim. Hoje. Que bom, Fábio. A vida mudou, tomou outro E esse rumo. seu irmão que você perdeu contato mais novo? Tá nas ruas ainda, infelizmente. Você não sabe Não dele? sei nem se está vivo, para falar a verdade, né? As últimas notícias, alguns meses atrás, estava com uma pessoa, a pessoa falou que ele foi embora, em Barueri, e não Você sei. queria reencontrar com ele? Sim, a gente nunca pode perder. Enquanto a vida é esperança, a gente tem que tentar. Eu tento resgatar ele já há mais de 5 anos, já resgatei algumas vezes, coloquei em clínica, dei o apoio, mas a pessoa acaba não tomando a decisão que você falou. Enquanto você não dá o primeiro passo, que a decisão é sua, não tem como ser transformado, Como é né? o nome dele? Ricardo Eduardo Góes. Então, gente, quem tiver notícias do Ricardo Eduardo Góes, É isso aí. avisa o Fábio. Amém. E sua mãe? Minha mãe, graças a Deus, hoje eu tenho contato com ela todos os dias. Ah, que Todos os bom. dias eu vejo ela anualmente. Todos os dias eu falo para ela que eu amo ela. Então a gente conseguiu Que bom. Que estreitar bom, os laços. A que vida, bom. não, a vida hoje para mim, E o teu irmão sou muito do meio grato. também? Também. A Que gente bom. vive em harmonia, graças a Deus. Que Graças bom, a Deus. parabéns, Fábio. Obrigado. Parabéns. Parabéns de verdade. Obrigado vocês aqui por essa oportunidade. Isso, de verdade. Olha, a gente chega aqui no momento filosófico do nosso programa, que é o seguinte, eu tenho 5 perguntas aqui, Benção. e eu vou deixar aqui para você escolher uma e responder para gente. Legal. Pode ser isso aqui. Tá bem em frente. Quer essa daqui? Ah. Então vamos lá. Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Pelo que você aceitaria perder o seu réu primário? Olha, Carla, me perguntaram num outro programa, e vai caber aqui. Caiu que nem uma luva essa pergunta. Me perguntaram assim, com quem você hoje, se pudesse, num cenário do planeta, assim, olha, você vai ter um último café da manhã, um último almoço, com quem você queria estar aqui de frente, aqui, ó, dessa oportunidade de estar com você? Ou seja, por que eu perderia o meu réu primário? Por que eu entregaria a minha vida? Como o cenário que você quiser. Só tem uma pessoa, Deus. Muito bom. Por Deus eu perderia meu réu primário. Só por ele, por mais ninguém. Muito bom, conversamos hoje com o Fábio Góes, esse grande homem. Obrigado. Grande homem, assim, vitorioso. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode e Ser.